Na noite das eleições houve uma força que disse, ao contrário do que outros e do que os próprios diziam, eles não ganharam nesta noite, eles perderam nesta noite. Enquanto outros cruzavam os braços e se preparavam para mais 4 anos da ação destruidora do governo do PSD e do CDS, houve uma força, as forças que compõem a CDU, que disseram logo ali que eles tinham perdido e que era possível iniciar um caminho de recuperação e de devolução aos trabalhadores e ao povo de tudo aquilo que eles tinham tirado aos trabalhadores e ao povo. Não tivesse sido a iniciativa do PCP, da CDU, também do Partido Ecologista aos Verdes, e nada do que se passou nos últimos 3 anos teria sido possível. E o que se passou nos últimos 3 anos, ou alguma das coisas que se passaram nos últimos 3 anos, estão aí nos cartazes que vocês têm. Coisas que por iniciativa do PCP foi possível conseguir, e do PCP, dos Verdes, da CDU, foi possível conseguir. Foi possível conseguir acabar com os cortes nos salários. Foi possível conseguir aumentar o salário mínimo nacional, ainda que muito aquém do que é justo e daquilo que é necessário. Foi possível conseguirmos aumento num conjunto de prestações sociais, no abono de família, diminuir as taxas moderadoras na saúde, tornar os manuais escolares gratuitos, diminuir os impostos sobre quem trabalha e chamar a um contributo maior o grande património imobiliário, o grande capital, tudo ainda muito insuficiente. Valorizamos todas e cada uma destas coisas que aí estão nos cartazes que vocês têm. Também estão coisas, é bom não esquecer, que teriam sido possíveis se não tivessem sido rejeitadas com o PS, juntamente com o PSD e com o CDS. Mas valorizamos todas e cada uma das conquistas que conseguimos nestes anos. Mas fazendo-o, sabemos também que é muito aquilo que ficou por fazer. E que há problemas que, por não terem encontrado resposta, não ficaram como estavam, agravaram-se. A resposta a esses problemas exige a necessidade de enfrentarmos interesses que o governo minoritário do PS não tem estado disponível para enfrentar. Seja os interesses cá dentro do grande capital financeiro, aqueles que dominam setores essenciais da nossa economia, seja enfrentar também o que têm sido, ao longo dos anos, as imposições, as determinações da União Europeia, feitas em nome de quem manda na União Europeia, das grandes potências, dos grandes grupos económicos e financeiros dessas grandes potências e que têm tido em Portugal resultados desastrosos que nós temos visto ao longo destes anos. Destruição dos nossos setores produtivos, na agricultura, na indústria, nas pescas, e um país que não produz endivida-se. E um país que quer dever menos tem de produzir mais. Mas não o podemos conseguir submetidos ao que têm sido as determinações da União Europeia, às quais o PS, como o PSD e o CDS, nos têm submetido. É preciso, teria sido possível e é necessário valorizar muito mais o trabalho e os trabalhadores. Reconhecer o papel daqueles que criam a riqueza, e o país precisa de tanta riqueza para criar, mas também precisa de a distribuir de uma forma justa. Distribuí-la de forma a que aqueles que a criam tenham uma parte maior nessa riqueza. É importante a gente não se esquecer que, fruto da ação do governo, do PSD e do CDS, nunca a parte da riqueza do país que cabe aos salários, que cabe àqueles que a criam, foi tão pequena. A situação melhorou nestes últimos 3 anos, mas muito pouco. Estamos ainda aquém daquilo que existia, por exemplo, há 10 anos, ainda. Isto significa que valorizar o trabalho dos trabalhadores exige ir além daquilo que o PS, o PSD e o CDS têm permitido que se vá. Exige também romper com determinações da União Europeia que aquilo que dizem é tudo o contrário daquilo que é necessário fazermos. Aumentar a idade da reforma, em lugar de a diminuir. Desregular o mercado de trabalho, em vez de garantir direitos a quem trabalha. Aumentar a precariedade, em vez de combater a precariedade, que é o que é necessário. São estas as recomendações da União Europeia, são estas as recomendações que têm sido aceitas, não apenas pelo PSD e pelo CDS, mas também pelo PS. Teria sido possível nestes anos, e continua a ser necessário e preciso, que o país recupere para si, para o seu controlo, empresas e setores estratégicos, porque só assim temos instrumentos para promover o desenvolvimento do país.
setores estratégicos da economia, na energia, na banca, nas telecomunicações, nos transportes, não podem estar sujeitas aos interesses dos grupos monopolistas que hoje são donos destas empresas. Têm que estar sujeitas àquilo que é o interesse nacional, àquilo que é o interesse dos trabalhadores e do povo. Mas fazê-lo, recuperar para o país aquilo que é do país, recuperar para o controle público democrático essas empresas e esses setores estratégicos, exige enfrentar as receitas da União Europeia, que aquilo que dizem é que tudo deve ser privatizado e que tudo deve ser liberalizado, mesmo aquilo que ainda não foi. É possível, é necessário e é urgente aumentar a produção nacional. Com isso, criar mais riqueza e criar também mais emprego. Porque, como dizia, só assim vamos dever menos. Só assim vamos deixar a condição a que PS, PSD e CDS nos trouxeram, de sermos neste momento um dos países mais endividados do mundo. Sair desta situação exige uma política de Estado de apoio à agricultura, à indústria nacional, à reindustrialização do país, de apoio às pescas também, combater a dependência do país. Mas isto exige romper com as receitas da União Europeia, determinadas por quem manda na União Europeia, que nos deixaram na dependência desses grandes países e dessas grandes potências. Queridos camaradas e amigos, a situação que vivemos, ao contrário do que alguns querem fazer crer, mostra que não é possível responder aos problemas do país e ao mesmo tempo submeter-nos às imposições da União Europeia e muito especialmente aquelas associadas ao euro. Não é possível, como estes anos mostraram, responder plenamente às aspirações dos trabalhadores e do povo, resolver os problemas que enfrentamos e submeter-nos a essas imposições. O caminho que temos pela frente, a necessidade que está colocada aos trabalhadores e ao povo, não é de escolher entre ficar como estamos ou andar para trás, como alguns querem. A solução não é nem ficar parados sem responder aos problemas, porque sabemos que eles se vão agravar, nem voltar aos anos negros da governação PSD-CDS, em que, como eles diziam, a vida do povo tinha que piorar, o país tinha que empobrecer para ficar melhor. Foi tudo ao contrário do que eles disseram, como aliás estes anos, apesar do pouco que se fez, foram suficientes para mostrar. A vida dos trabalhadores e do povo melhorou, pouco é certo e ainda aquém daquilo que é necessário, e com isso a economia também melhorou. E por isso dizemos que a solução não é nem ficar como estamos, sem responder aos problemas, nem andar para trás. A solução é mesmo andarmos para a frente. É mesmo preciso avançar, como tem dito a CDU, e para isso precisamos de sair destas batalhas, a começar já nesta batalha das eleições para o Parlamento Europeu, com uma CDU mais reforçada. É isso que nos vai abrir caminho, é que algumas das coisas que aí têm nos vossos cartazes e que ainda não foram possíveis concretizar, porque o PS não quis e o PSD e o CDS também não, com uma CDU reforçada, saídas das eleições que aí vêm, criamos as condições para responder de outra forma e melhor aos problemas do país. Não serão estas, como não é nenhuma... Camaradas e queridos amigos, não será esta, como não é nenhuma das tarefas que temos, uma tarefa fácil. Também não estamos habituados propriamente a tarefas fáceis. Sabemos que há armas que os outros têm na mão e de que nós não dispomos. Sabemos que têm as suas televisões, os seus jornais, as suas rádios e outras coisas do género. Sabemos também, camaradas e amigos, que há armas que nós temos e que os outros não têm. Nomeadamente, esta imensa força combativa, esta imensa energia criadora e esta imensa generosidade que só têm aqueles
que vivem para transformar a vida, que fazem arruadas como esta que hoje fizemos e que vão fazer muitas mais nas semanas e meses que hão de vir, e esta força, vai ser com esta força que vamos com toda a certeza e com muita confiança construir um grande resultado na CDU nas eleições que aí vêm. Ao trabalho, queridos camaradas e amigos, e que viva a CDU!